Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um programa Tudo é Arte. Hoje, aqui no ateliê da minha amiga Tanara Henke, uma grande artista plástica, musicista, professora de arte. Tanara, muito grato por nos receber. Eu que agradeço, Pedro, pelo privilégio de poder estar aqui no programa Tudo é Arte. Fico muito feliz. Tá, e a gente aqui fica, Tanara. E o que a gente quer saber é o seguinte. Quando tudo começou na sua vida, primeiro, da onde você é, onde você nasceu, e quando que a arte começou na sua vida? Bom, Pedro, eu sou gaúcha, sou da cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul. Cresci, vivi praticamente a minha vida inteira lá. Faz apenas 5 anos e meio, mais ou menos isso, que eu vim primeiramente para o Paraná e depois que eu estou aqui, né? Mas passei a maior parte do meu tempo lá. As raízes estão ainda muito lá. A arte, assim, eu acho que como todos os artistas, essa fase de experimentação, ela veio desde muito cedo. Eu lembro que eu gostava muito de criar, de rabiscar. Minha mãe me deu, quando eu era muito pequena, um quadro negro, daqueles que você brincava com giz. E ali, a minha mãe era professora de matemática, mas ela tinha a raiz dela enraizada na arte também. Eu acho que a minha veia artística veio por parte da minha mãe. Eu lembro que uma vez eu tinha em torno de uns 3 anos de idade e ela começou a me ensinar os objetos geométricos, triângulo, retângulo, e eu comecei a inventar animais. Eu lembro de um coelho que eu fiz a partir de um triângulo, e ali eu fazia meus experimentos e fui melhorando ele com os anos. Então, essa raiz já veio desde muito cedo. E aí a gente passa por diversas coisas na vida, né? E a gente vai experimentando. Eu sempre fui... Eu olho para trás hoje e eu vejo que eu fui uma artista que não me considerava artista. Eu fui muito bloqueada. Apesar de ter todo assim, esse lado de incentivo por parte da família, mas a nossa cidade era pequena, nós não tínhamos assim muito acesso a essa cultura de exposições, de cinema, de arte. Era todo um mundo muito mágico e distante um pouco da nossa realidade ali. Quando eu tinha uns 3, 4 aninhos, eu lembro que uma vez eu resolvi, a minha mãe trouxe um monte de papéis coloridos, e eu fiz uma construção, eu montei um jardim, eu fiz a grama com recorte, colagem, fiz as flores, e aí eu queria plantar no jardim de casa, né, na inocência de criança. Daí a minha mãe, não, mas isso não tem como plantar lá na rua, vai chover e vai estragar a sua arte. E aí a gente fica decepcionado, né, mas sempre aquela vontade de criar coisas. Eu lembro que a minha infância eu passava muito tempo produzindo no meu quarto, muito introspectiva, né? Ficava lá no meu cantinho desenhando. Isso, piano. Quantos anos você tinha? O piano eu comecei já com 11 anos, quando eu comecei piano. Primeiramente, eu estudei com uma professora que era da minha escola primária. Ela tinha sido minha professora na 4ª série. E daí eu estudei com ela em torno de 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Depois eu entrei para o Conservatório Heitor Villa-Lobos, que ainda funciona hoje lá na minha cidade natal, né, com a professora Sônia. E ela que mudou, basicamente, a minha vida, o meu olhar e a minha trajetória. Porque mesmo na época, na escola, não tinha esse olhar direcionado para o aluno, de você olhar um aluno, os professores de sala de aula disseram, puxa, esse tem um talento a mais, poderia estar sendo direcionado para alguma outra coisa mais elevada. Não tinha recursos, nem pessoal com visibilidade, né? Então, na escola, no conservatório, além de eu estudar piano e ter que fazer as apresentações, né, aí eu lembro que a professora ela incentivava os concursos de desenho entre os alunos, por faixa etária de idade, 8 a 9, 10 a 11, e aí assim ia indo. E eu lembro que no primeiro concurso que eu fui participar, e aí os alunos mesmo da escola é que votavam, né? O meu ganhou disparado. Eu cheguei a ficar com vergonha, assim, né? Aquela coisa, puxa, que vergonha, eu ganhei dos outros, ficava aquela coisa eu ficava meio constrangida com aquilo. Mas a professora gostava de incentivar. Então, quando ela fazia os recitais na escola, ela dava as premiações dos artistas que tinham, né, participado, dava uma lembrancinha para cada um, né? Mas era uma forma de estar incentivando.
Aí, daquele momento em diante, foi só o primeiro concurso. Depois ela disse, Tanara, vamos fazer o seguinte, você já ganha o teu prêmio direto como participação especial. Você faz um desenho e fica de participação especial. Para deixar os outros concorrerem, porque senão ela já não viu tinha que o seu graça. trabalho já era um trabalho mais legal, Então, assim, mais... Aí, como ela descobriu esse meu pequeno talento, assim, naquela época não tinha recursos como nós temos hoje, plotter, isso, né? As máquinas são muito evoluídas. Sim. Naquela época, fazia um cartão um convite para poder estar distribuindo para os recitais. Aí a gráfica tinha lá uma pombinha, eu lembro desse tamanhozinho, com uma notinha musical no bico. Eram os nossos recursos musicais para poder estar... Ela, Tanara, você consegue fazer essa pomba tamanho grande para nós botar no painel, um papel prateado, e aí não sei o quê. E aí a gente já montava o cenário para fazer os recital. Então, ali eu fui vendo assim, puxa, de repente tem alguma coisa a mais, né? Aí, e eu continuei exercitando em casa e buscando. Eu tinha muita vontade, na época, de desenvolver figura humana. E aí eu chegava, às vezes eu pegava para o meu irmão e disse, peraí, deixa eu ver como é que é o olho. Eu dizia para o meu irmão, não se mexe. Aí eu ia lá no papel, né? O meu irmão era o modelo vivo, né? Não tinha muitos recursos, não tinha assim, muitos então recursos. era ao vivo, eu queria, né? como é que fica o olho assim? Eu dizia para o meu irmão, não se mexe. E aí eu ia lá e tentava desenhar, né? E aí, eu sei que com 15 anos, a minha mãe me matriculou num centro cultural que estava desenvolvendo desenho. Deixa eu aproveitar só dar uma segurada, porque o assunto aqui é muito bom. Vamos para o intervalo e daqui a pouco Tudo é Arte volta com Tanara Henck.